Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na última aula, né, nós paramos nesse ponto aqui, né, eu pedi para vocês continuarem trabalhando, né, refazendo os diagramas, incluindo, né, os atributos que eu expliquei para vocês, né. Então eu expliquei lá alguns tipos de atributo, né, monovalorado, atributo atômico, entre vários outros atributos que eu expliquei para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito dos atributos, mais um ponto, na verdade, só que eu preciso falar a respeito dele, que já vai ser o suficiente para a gente caminhar entendendo um pouco mais a respeito do diagrama de entidade e relacionamento. Mas antes de continuar, eu vou retirar essa imagem minha aqui, que nós vamos precisar desse espaço daqui a pouco. E só um segundo que eu já retiro e a gente continua. Bom, então, o atributo, né, é tudo que eu consegui identificar que vai ser necessário para aquela entidade, né, para aquele relacionamento, para aquela entidade que eu estou construindo, que eu identifiquei lá no meu mini-mundo. Então, uma entidade, por exemplo, funcionário. Vou ter que ter o nome do funcionário, vai ser um atributo, a data de nascimento do funcionário vai ser um atributo. Não que isso seja uma regra, né? Quando eu estiver falando de funcionário, sempre ter nome, sempre ter data de nascimento. É claro que isso depende do negócio que você está construindo, né? Para a necessidade do seu cliente, que vai determinar os atributos que você vai ter para aquela entidade. Bom, falando agora em alguns atributos que eu preciso, que são extremamente necessários. Nós temos alguns tipos de atributo, eu vou falar aqui dois tipos, né, que fazem com que a gente tenha a identificação do atributo de maneira única dentro da nossa entidade. O atributo, muitas das vezes a gente precisa dizer que ele é único dentro da nossa entidade, que ele não pode se repetir. Então a gente chama isso de atributo-chave. Então esse atributo, ele vai ter que ser, ele é necessário dentro da nossa entidade. Então vamos lá, necessidade do meu cliente. Eu preciso saber, no banco de dados dele precisa estar armazenado sempre o nome, o CPF, o RG, a data de nascimento e por aí vai. Então, fiz o levantamento dos atributos que eu vou precisar. E eu vou precisar determinar dentro desses atributos que realmente são necessários, que não pode passar, por exemplo, sem que seja preenchido. Eu tenho lá um atributo nome, CPF, RG e quantidade de filhos. Nome, CPF e RG são atributos chaves. Eu preciso que eles sejam preenchidos. Eu preciso que eles, toda vez que alguém for inserir algum dado dentro do banco de dados, esses três campos têm que ser preenchidos. Aí, no entanto, a quantidade de filhos não é um dado necessário, que a pessoa pode ou não ter filho. Então, ele já não seria um atributo chave para mim. E, nesse caso que eu falei, esses três pontos, eles são chamados para mim de atributo-chave candidata. Então, são os atributos que podem identificar de maneira única para mim aquele determinado registro dentro do banco de dados. Neste caso, eu posso escolher um desses atributos para ser a minha chave primária, como posso escolher vários desses atributos criando um conjunto e esse conjunto se tornar a minha chave primária. O mais comum é que a gente escolha um atributo dentro dessas chaves candidatas para que ela se torne a chave primária. Vamos ver aqui um exemplo, que é o seguinte. Eu tenho aqui, então, o meu atributo-chave. Antes de falar, vamos falar como é que é a representação. Então, todo atributo-chave, tudo que for extremamente necessário para que eu tenha dentro da minha entidade, dentro do meu banco de dados, ele é representado sempre com essa bolinha preta. Então, código, CPF, RG, tudo que eu falei ali anteriormente, ele teria que estar com uma bolinha preta. Nesse caso aqui, citando novamente uma entidade funcionária, né, eu tenho nome, salário, código, posso ter CPF, posso ter RG, posso ter número da carteira de motorista, entre vários outros atributos que vá atender a necessidade da construção do banco de dados que eu esteja fazendo, correto? Aqui também tem um outro, então
só demonstrando aqui, né, as bolinhas que são necessárias para essa entidade, elas vão ficar em preto, então são os meus atributos-chave. E nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho dois atributos-chave, número distante e número de corredor. Então eu posso escolher um desses dois para ser a minha chave primária. O que é a chave primária? Que ele não vai poder se repetir. Então, se eu falo que o número da estante para mim é um número que não pode se repetir de acordo com o levantamento de necessidade do meu cliente, da construção do banco de dados, se eu falar que não pode se repetir, então toda vez que eu for lá cadastrei a estante número 1. A hora que for cadastrar novamente a estante número 2, não posso inserir o número 1 novamente. Ele não vai me permitir. Então, isso aqui é a minha chave primária. Não se repete nunca dentro dessa determinada tabela do banco de dados. O número do corredor sempre vai ter que ter a informação. No entanto, se ele não for a chave primária, ele vai poder se repetir. Então, eu tenho uma estante número 5, que não pode se repetir, e está no corredor 3. Tenho uma estante número 4, que está também no corredor 3. Os dois vão ter que ser preenchidos. Esse aqui vai poder se repetir e esse daqui não pode se repetir. Já a capacidade é uma informação que eu julguei não necessária na construção da necessidade do meu cliente lá. Então, se a estante tem capacidade para 50 livros, para 30 livros, para 100 livros, isso não é tão importante. Então, ela é um dado que vai existir dentro do meu banco de dados que pode ser preenchido ou não. Aqui é um exemplo. Cada necessidade, cada cliente pode fazer um levantamento de uma necessidade, como, por exemplo, pode ser um cliente que diga que a capacidade das estantes dentro da biblioteca dele são necessárias, que ele tenha que ter essa informação. Aí, ao invés de estar aqui vazado em branquinho, eu teria que colocar em preto também. Vamos a um exemplo um pouco mais prático dentro de funcionário. Então, aqui eu tenho lá o nome, o CPF, o RG e o telefone para a construção, né? São meus atributos para um cadastro de funcionário. Supondo aqui de maneira mais básica o que eu levantei com o meu cliente. O nome, eu não posso, a priori, né, de início, eu não posso dizer que ele é uma chave candidata para mim, porque eu posso ter Maria Aparecida, uma pessoa, e posso ter uma outra Maria Aparecida. O que diferenciaria uma da outra seria o CPF das duas. Então, o CPF eu já comecei a identificar que ele é uma chave candidata, que ele pode ser uma chave que identifica para mim de maneira única uma Maria da outra Maria. O RG, vamos supor que ele possa se repetir. O RG de São Paulo da Maria, o RG de São Paulo, de Minas do Pedro, e o outro RG de Santa Catarina da outra Maria. O RG ele não é um número que tenha controle a nível nacional. Então ele pode se repetir. Então, não seria uma chave candidata ideal. O telefone, podemos pensar inicialmente que ele pode não se repetir. Mas vamos supor que a Maria seja casada com o Pedro e os dois tenham o mesmo número de telefone residencial. Então, não poderia ser um dos conjuntos meus de chave candidata. Se o RG fosse um número que não se repetisse, poderíamos dizer que ele era uma chave candidata. Nesse caso aqui, o que acaba nos restando é o CPF, que é o único número que não se repete. Então, ele pode ser a minha chave candidata, que vai se tornar a minha chave primária. Ele nunca vai poder se repetir, então, a partir do momento que eu determinar que o CPF é minha chave primária. Isso aqui acontece de uma maneira mais natural, que é um número que já é característico de um cadastro de pessoa. Então, a gente chama, quando determinar que o CPF vai ser minha chave primária, ele é uma chave primária natural, porque já existe dentro do cadastro. Se a gente tivesse uma necessidade de criar uma outra chave para determinar de maneira única um determinado registro no meu banco de dados e não pudesse usar o CPF, ou eu não quisesse usar o CPF, eu poderia colocar aqui, por exemplo, código. Então, todo o código vai ter que ser diferente para cada um dos meus registros. Bom, em suma, em resumo, nós temos aqui, então, a seguinte característica. No diagrama, toda vez que a chave não pudesse repetir, toda vez que o campo não pudesse repetir, o atributo não pudesse repetir, ele vai estar com bolinha preta. Quando ele pudesse repetir, bolinha vazada, branca. Então, não tem problema repetir um dado com o outro. A chave primária, no diagrama de
de entidade de relacionamento, nós não temos uma identificação de uma chave primária para uma chave comum dentro do banco de dados. Todas elas então vão vir com uma bolinha preta. Mais à frente a gente consegue determinar qual é a bolinha que é chave primária e qual a bolinha que não é chave primária, utilizando algumas anotações, algumas formas que a gente pode passar aí mais para frente para determinar qual que vai ser a chave primária do nosso banco de dados. Bom, com essa informação aí, vocês já têm condições de já entender um pouquinho melhor a respeito dos atributos, como a gente conversou na aula passada. Continuem trabalhando aí, provavelmente na próxima aula eu já vou passar para vocês um programa que a gente vai construir os diagramas de maneira mais unificada de todo mundo, vai ser mais fácil para eu analisar, como para vocês entenderem também a ferramenta e entender melhor a respeito dos diagramas, tá certo? Bom, tenham uma boa semana aí, a gente volta a se falar mais à frente e se cuidem nesse período um pouco mais complicado da nossa sociedade, tá? Grande abraço para vocês.